Também não funciona assim. Sim. Se você acha que a pessoa que está liderando você não tem nada a acrescentar na sua vida, você está no discipulado errado. Se você acha que a pessoa que você está seguindo não merece crédito, você está no discipulado errado. Se você acha que a pessoa que você está seguindo não é uma pessoa admirável, ou seja, não é uma pessoa que merece ser replicada, uma pessoa que merece ter a sua vida respaldada e replicada, você está no discipulado errado. Olha o que a Bíblia vai dizer. Se você não vê Jesus nessa pessoa... Aí não tem como ela me guiar. Filipenses capítulo 3, 17 diz assim: caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Então, se o padrão de comportamento que nós temos vivido não é um padrão que você quer viver, você está no discipulado errado. Eu falo constantemente para meus discípulos: gente, vocês se lembram do que nós estamos aqui para fazer? Sim, pastor. Querem continuar aqui? Quero, pastor. Glória a Deus, aleluia, vamos continuar. Porque, irmão, Paulo, ele diz assim: fiz de tudo, 1 Coríntios capítulo 9, 22. Fiz de tudo para com todos, a fim de alcançar alguns. Mas não quer dizer que ele foi tudo para todos. Só tudo para todos é só Jesus Cristo. Tipo assim, eu tô com a minha consciência tranquila, que eu fiz tudo o que deveria ser feito para mostrar Jesus para alguns, para esses que Dito Jesus. isso aí, eu tenho uma pergunta. Por favor. Quer dizer que se eu comecei a andar com o Senhor, estou sendo discipulado Com o pelo Senhor Jesus? Senhor, Este este Senhor, Senhor aqui, Senhor. este Esse Senhor à jovem minha Senhor. direita. Que no Isso- caso é verdade, viu, irmãos? Você que está assistindo, Rafael é meu discípulo. É, isso é verdade. Isso necessariamente... Orem. O galadão é grande. Oh, glória a Deus. Não é só a fitinha do Rambo, né? Não, Já é uma- não. Lá no Quando- pé do japonês. Pedras. Eu sei que quando eu me converter, eu vou ser uma benção. Quando... Mas falho. Mas isso quer dizer É, eu tô necessariamente que a gente vai andar junto e vai ter que andar junto o resto da vida, abraçado para sempre. Amém. Vou ficar... Pegou, colou. Pegou, colou, nunca... Nunca mais eu posso... Pegou, nunca mais? Isso não quer dizer que eu vou te abandonar, não. Eu até fiquei com medo, assim, agora, nesse momento. Você está querendo me fazer a sua carta de divórcio? Rafael, Eu vou dar uma resposta. mas assim, você admira alguém aqui? Nessa casca de banana eu não caio, não, amigo. Eu vou dar uma resposta de por Essa que... casca de banana aí eu não caio, não. Eu vou dar uma resposta de por que não. A gente tem exemplos bíblicos, tem mais de um, Vários. sobre isso. Por exemplo, quando a gente pega a igreja de Corinto, ela passou por vários líderes. E dois deles proeminentes foram Paulo e Apolo. E até depois isso gerou... Uma Sou de Paulo, expansãozinha, sou As de pessoas, Apolo, sou de sou Apolo, de- sou de Apolo. E aí tem um verso famoso, né? Um plantou, outro regou, mas quem deu crescimento é o Foi Senhor. Mas o que eu quero trazer um novo... Que é uma excelente resposta. que eu quero trazer em cima dessa pergunta do Rafael é um exemplo bíblico que a gente vê que não. Essas coisas podem mudar. Essas coisas podem mudar. Mudou ali, né? E outros exemplos, a gente vê... foi a igreja de Éfeso que Paulo e Priscila e Áquila cuidaram? Acredito que sim. Agora... Adiante. Mas ela foi iniciada por Paulo e depois Priscila e Áquila cuidaram da igreja, deram continuidade. Com diversos Timóteo, outros. né? Timóteo. Timóteo. O próprio apóstolo Paulo, tanto de discipulado que ele imprimiu em pessoas Sim. diferentes, em tempos diferentes. Ou seja, ele não ficou ali a vida inteira do lado Sim, de sim. Timóteo, não ficou a vida inteira do lado Jesus de Tito. passou 3 anos, né? Assim, mas a questão eu entendi o que o Rafael falou e a minha pergunta para o Rafael é a seguinte: você vê necessidade de mudar de discipulado em que momento? Em que momento mudar de discipulado é algo positivo? Porque ao mesmo tempo que eu entendo que não é obrigado, eu vejo que as mudanças foram acontecendo mediante uma ação necessária. Necessário. Então, a gente vê em Atos capítulo 13 que os apóstolos ali impuseram as mãos sobre Paulo e É. o enviaram. É. Ele não sai ali aleatoriamente, porque A revelia, né, da liderança. não Ele não estou abandonou satisfeito com o Corinto. discipulado que estou Isso. recebendo, vou embora. Paulo não abandonou Corinto, Não. muito pelo contrário. Pelo contrário. Ele foi continuar levando o evangelho e É. alguém precisou E direcionado dar Nós pelo temos Espírito, a né? Foi necessidade. enviado. O Isso. Espírito Foi Santo enviado pelo apontou Espírito. eles e enviou eles. Então o Isso. padrão O que bíblico seria o envio, Exato. né? Exato. Então, Gostei disso aí. a pessoa não sai à revelia, a pessoa sai enviada. Se você está pensando em sair, talvez a probabilidade é que você não está gostando de alguma coisa que você está fazendo e está sendo corrigido e não quer ser corrigido. Isso. Tem essa parte também que a gente Era sabe. isso que você né? queria que eu falasse. Era isso. Era isso. Ah, A realidade é essa, irmão. Se o discipulado não provoca em você algum sentimento de mudança, você está sendo... Você tem amigo, você não tá tem um sendo líder. confortável, Você tem um amigo, você não tem um líder. Tem que ter uma revoltazinha ali. O discipulado, Uma ele, revolta- o Ouvir a mensagem, cuidado... ficar revoltado. Tem que ter Perdão, um- olha só, concentra. O discipulado ele é feito de cuidado e competência. Se você só recebe cuidado, você está faltando com a outra parte do discipulado, que é trazer você para a competência. Que é o quê? Formar em você a figura de Jesus Cristo.
Se você está recebendo só a competência e não está recebendo cuidado, você vai ser uma pessoa que vai se exaurir rapidamente. Por quê? Porque ninguém aguenta só a pressão da formação. Você precisa de alguém que vai te dizer que te ama, que te quer, que te entende, que vai ouvir você, que vai aconselhar você. Mas você não pode ser só um sanguessuga que quer receber só cuidado e não quer desenvolver nenhuma competência. Se você está em discipulado, significa que você está em período de formação. Essa formação ela só acaba quando nós estivermos na glória. Não existe ninguém aqui que vai chegar no ponto que vai saber o suficiente para não ouvir mais ninguém. Todos nós estamos encaminhando como a luz da aurora, que vai ser dia perfeito, no dia de Cristo Jesus, caminhando para que seja dia perfeito. É necessário que no discipulado exista um alinhamento entre o discípulo e o discipulador. Se o discipulador está me formando, se ele está me confrontando, se ele está querendo fazer de mim uma pessoa melhor, se ele quer mudar e traçar ali as características de Cristo, o caráter de Cristo, através da minha vida, me ensinando e me confrontando, e eu resisto isso, eu não vou aguentar. O discípulo não vai aguentar. Não vai. Se o discipulador está comprometido e está ali e o discípulo não está, então ele não vai conseguir aguentar. Fatalmente ele vai sair. E aí por que ele faz isso? Porque ele está resistindo a esse confronto. Então, foi o que o senhor falou. Alguma coisa está errada e se isso não gera mudança, ou se, da outra mão, se o discípulo não é confrontado, se o discípulo ele não é formado, se não existe ali algo que leve ele a ser uma pessoa melhor, se eu estou sempre no mesmo lugar, quer dizer que o discipulador não tem feito o trabalho dele de confronto e de formação. E aí? Deixa eu fazer um parênteses nisso daí. Aí que eu quero saber, porque até teve uma pergunta aqui no chat, né? E quando você não se sente discipulado? Essa pergunta, ela carece de explicação. Sim. Aí tem as duas possibilidades, né? Uma, a falha está de um lado e outra falha está do outro lado. Vamos expor as duas falhas, Vamos expor as duas falhas. posso A falar falha uma- do discípulo, acho que a gente já apresentou aqui, né? Se você não corresponde, se você não está disposto, se você não quer ser confrontado, se você quer ser confortado só, aquela coisa toda. Agora, quando o discipulador também não está cumprindo o seu papel, de ser aquilo que Cristo enviou para ser, e aí como que eu reajo também nessa questão? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Porque quando Jesus convida, primeiro ali, os seus discípulos, ele falou, vem e me segue. Sim. Né? Então, discípulos também são seguidores. São pessoas que decidiram largar o que estava fazendo e acompanhar o que o mestre estava fazendo. Sim. Exato. Então, a gente entende que uma pessoa que quer ser discipulada é que está querendo andar no mesmo caminho do mestre, de Cristo. Como andarão dois juntos Se não se houver não há acordo? entre eles acordo? Aí, dentro desse problema todo, eu vejo às vezes que o pessoal, ainda mais que todos nós somos discípulos, e às vezes a nossa vontade é sempre colocar o problema no outro. Sim. Mas às vezes a ausência do discipulado está porque você não está tão afim de seguir aquela pessoa, de andar junto daquela pessoa. Vamos lá, olha só. Liderança requer entrega. Se você não está se disponibilizando, você não vai ser discipulado. Eu já expliquei isso aqui para eles, todos eles. E existe uma diferença entre amar e existe uma diferença entre cuidar. Todos vão ser amados, porque a Bíblia manda amar incondicionalmente. A todos é devido o amor. Porém, o meu tempo não é devido a todos. O meu tempo é devido aos que fazem por merecer o meu tempo. Entenda isso com muito cuidado. Você pode e você deve amar a todos que estão com você. Porém, você tem hoje um tempo limitado. E para que você possa entregar o seu tempo, você vai ter que fazer, como irmão, uma seleção de quem está fazendo por merecer e quem não está fazendo por merecer. Aí eu te digo que a qualidade do discipulado, ela vai estar muito mais ligada à entrega dos dois do que à capacidade dos dois. Quanto eu quero ser seu discípulo e quanto eu quero te discipular é que vai fazer a diferença.